Como está a nossa santidade? Como está aquilo que nós estamos vendo? Como está aquilo que nós estamos ouvindo? Como está aquilo que nós estamos falando? Mais ainda, como está aquilo que nós estamos pensando na nossa mente, com o nosso coração, com o nosso homem interior? Essas perguntas são importantes, pois elas refletem diretamente em nossa santidade. Paz do Senhor, sou seu irmão em Cristo, em nome santos, e esse, como você sabe, é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, cuja proposta é uma proposta voltada para a exposição de gráficos, infográficos, mapas mentais, ilustrações, vídeos animados, para auxiliar nesse processo ensino-aprendizagem. E como você sabe, nós já estamos avançando, não é, irmãos? Como o tempo está passando rápido, não é? Parece que foi ontem que nós iniciamos este trimestre, mas já estamos na lição de número 10, né? Falta apenas 3 lições depois dessa para nós encerrarmos, para você ter uma ideia de como nós estamos passando rápido o tempo, não é? Meus queridos, a nossa lição, a lição de número 10, tem esse título: Desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo nos diz: segui a paz e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E a nossa verdade prática diz: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Permita-me falar de uma experiência pessoal que tive há um tempo atrás, quando pensava sobre a santidade de Deus, quando pensava sobre esse momento desse encontro com Deus. Veja bem, quando você pensa na possibilidade de encontrar alguém famoso, digamos o presidente da República, aquele presidente que você, que lhe representa, que você votou, ou de repente uma personalidade muito importante da nossa história, certamente o nosso coração reflete esse momento. Mas você já parou para pensar no dia em que nós estivermos face a face com o Senhor? Eu estava em um momento tão pensativo, tão meditativo, tão reflexivo sobre isso, que confesso aos irmãos que eu tive um momento de grande temor e tremor, porque pensei muito naquele dia em que nós todos estaremos diante do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. Porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. E isso é tão complexo, de certa forma, porque somos tão pecadores, somos tão falhos, somos tão sujeitos ao pecado. Isso é tanto que quando Jesus falava, os discípulos chegaram a perguntar: mas Senhor, se é assim, quem vai ser salvo? E Jesus diz para eles: isso não compete a vocês. Ou seja, isso vocês nunca vão alcançar. Salvar a si mesmo, como tem muita gente pensando hoje. E para a bem da verdade, algumas religiões também pensam dessa forma, que o homem pode salvar a si mesmo através de boas obras. Mas Jesus disse não. Para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então veio esse momento, sabe, irmãos, de tremor, quando pensamos seriamente nesse dia do grande encontro com o Senhor. Eu espero em Deus que você também tenha essa experiência, porque isso nos deixa em sinal de alerta, em sentido de alerta. Isto é o que a lição fala. Isto nos dá esta consciência
consciência da santidade. Queridos, o gráfico esboço, que você já sabe, é um gráfico que está sempre, né, os irmãos imprimem, usam ele nas classes, tem sido uma bênção, né? Às vezes tem irmãos que fazem o desenho do gráfico no próprio quadro branco, e isso acho muito interessante. Então, ele está dividido em 3 pontos, tá bom? Primeiro ponto diz, a perspectiva bíblica da santificação. O que é santificação? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a santidade exigida na palavra. Ok? Segundo ponto diz, a santificação e seus estágios. Quais são esses estágios da santificação? Né? Então, fala da realidade da santificação e fala também da santificação inicial, posicional, santificação progressiva, que é a santificação diária, que é a santificação presente, a santificação atual, né? E a santificação como glorificação futura, ok? Tudo isso faz parte também do plano da salvação de Deus, que inclui a santificação e como nós estamos nesta caminhada para o céu, nesta caminhada para esse grande momento, né, de encontro com o Senhor, então a santificação é muito mais do que importante. Terceiro ponto, meus irmãos, vai falar sobre o julgamento do Deus Santo. Não é? O Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes e a santidade e a justiça de Deus. Tudo bem? Vamos lá então para nós iniciarmos a nossa lição. E você sabe que nós sempre falamos sobre aqui a palavra-chave, né? A palavra-chave aqui é santidade. Santidade, vocês sabem, é um dos atributos de Deus. Nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus moral. O nosso Deus é um Deus ético. O nosso Deus é um Deus que não se mistura. O nosso Deus é um Deus que está acima de todo tipo de mal, de todo tipo de maldade, de todo tipo de pecado. Ele está acima de tudo isso, tá bom? Então é importante nós entendermos o que é santificação para com Deus. Santificação no Antigo Testamento, você tem aqui algumas palavras. Kodesh, né? Que quer dizer sacralidade, quer dizer aquilo que é posto à parte, aquilo que é separado, com uma finalidade, tá bom? Mas essa palavra também se deriva da raiz verbal hebraica kadash. Tá? Então você tem kodesh e tem kadash, que quer dizer que tem esse sentido de consagrar, de santificar, de preparar, de dedicar, de ser santo, de ser santificado, e aí vem de novo de ser separado. Santidade, meus irmãos, precisa ser separação para Deus. Porque Deus está separado de tudo isso. Deus não está misturado com a imoralidade, com o pecado, com o mal. E Ele exige isso também de nós. Tá bom? Então, esses termos eles são importantes para nós entendermos o que é que significa santidade. Há uma informação aqui que diz que essa palavra Kodesh, ela já aparece, por exemplo, 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, tá bom? Também no Novo Testamento você tem a palavra hagiadzo, que quer dizer santificar, né? Tem esse mesmo sentido, tornar santo, purificar, consagrar, venerar, tá bom? É aquilo que você purifica, é aquilo que você santifica como uma obra específica para Deus. E aí, no caso do Novo Testamento, nós temos uma ajuda muito especial, que é exatamente o Espírito Santo de Deus, ok? Porque
De fato, o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. A santidade exigida pela palavra, terceiro subponto. A nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, em que sentido a palavra de Deus exige santidade? É importante, professor, você entender isso, né? Esse conceito para poder encaixar esse ponto da palavra. Eu sempre tenho dito aqui, meus irmãos, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus que exige que se adore uma imagem de quem quer que seja, nem dele mesmo. Porque Deus não caberia dentro de uma imagem, tá bom? De uma imagem de escultura, de uma pintura, de um desenho, nada disso. E até mesmo aquelas teofanias de Deus, por exemplo, Deus se apresentando a Moisés na sarça ardente, né? E é interessante que quando Deus se apresenta na sarça ardente, ele manda que Moisés tire as sandálias dos pés. Outro dia estava ouvindo um hino do coral, nosso coral aqui da Assembleia de Deus de Belém, né? Que canta exatamente sobre esse tema. Tirai dos vossos pés as vossas sandálias, as vossas alparcas, porque é santificado o lugar. É aquilo que Deus falou para Moisés e é o que é dito para a igreja. Porque, de fato, a gente tem uma ideia que o templo é as quatro paredes, mas eu afirmo que o templo também é principalmente onde Deus está. E olha que interessante. Onde é que Deus estava? Num deserto, no meio de uma sarça, de uma árvore que se queimava. A sarça queimava, não é? Não se consumia, mas ela pegava fogo. E aquilo ali é para mostrar o poder de Deus mesmo. E Deus, aquele momento, aquele local, meus irmãos, estava demarcado, aleluia, demarcado pela glória e pela santidade de Deus. Que é isso que o coral da Assembleia de Deus canta, um hino maravilhoso que é impossível a gente não se emocionar, dado a santidade, como a santidade de Deus é cantada ali. De fato, tira as sandálias, Moisés, porque esse lugar é santo. Então, isso é uma prova de que o nosso Deus exige santidade. Eu estava dizendo para os irmãos que Deus não quer, irmãos, que a gente se baseie em imagem. Mas tem uma coisa que Deus quer que a gente tome como referência. E o que é? A palavra. A palavra. A palavra. Por isso que nós insistimos no estudo da Bíblia. Por isso que nós insistimos no estudo da palavra. Porque Deus se revela pela palavra. Porque Deus zela. Olha, de novo, que a palavra santidade tem a ver com zelo. Deus santifica a sua palavra. Porque essa santificação da palavra de Deus tem a ver com a honra, que é um outro significado da santidade. Honra. Honrar a Deus, respeitar a Deus. É isso que ele exige. Ele não quer adoração a uma imagem, mas ele quer que se respeite a ele, e isso pela palavra. O povo de Israel pecou muito porque não reverenciou a Deus. Até o próprio Moisés, não é? Naquele episódio que todos vocês sabem, quando Deus disse, fala a rocha, e ele bate na rocha. E Deus disse, por causa disso não vais entrar. Eu já falei sobre isso aqui em outras vezes, que é uma parte que me comove muito. Por causa disso você não vai entrar na terra, Moisés. Porque você não me honrou perante o povo. Deus exige santidade, irmãos. Até de alguém que é tido como porque, de fato,
Moisés alcançou um estágio de espiritualidade elevadíssima. Isso ninguém nega. Quando ele saía do monte, o rosto dele brilhava. Então, mas ainda assim Deus não, sabe, como a gente diz num português coloquial, popular, não passou a mão por cima. Deus puniu Moisés por isso. Por causa disso ele não entrou na terra. Então, meus irmãos, Deus exige de nós um padrão de santidade. E como é que nós fazemos isso? Observando a sua palavra. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para concluir esse ponto aqui, esse primeiro ponto. Deus exige um padrão celestial. Deus exige um padrão divino. E está aqui no auxílio bibliológico, ou seja, a glória, né, de Deus, a justiça de Deus, o zelo de Deus, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, a ética de Deus, a reputação de Deus, tudo isso ele exige para que nós sejamos santos, para que nós possamos ter santidade em nós, tá bom? Porque a verdade é que esse texto que diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz que ninguém jamais viu o Senhor e continuou vivo. Porém, há uma promessa de todos aqueles que permanecerem fiéis nesse padrão de santidade, um dia verão o Senhor. Como é que isso é possível, irmão, sendo eu e você pecadores? É porque isto é um processo que nós vamos estudar agora, e esse processo ele vai culminar com um final. O final desse processo é que vai garantir a todos nós que um dia possamos ver o Senhor. Agora, nós trememos. Nós nos desmanchamos em medo e em temor se Deus se apresentasse a nós. Como aconteceu com Isaías. Ai de mim, vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, Isaías teve consciência, tema da nossa lição. Consciência da sua pecaminosidade e da santidade de Deus. Por esse motivo, ele tremeu diante do Senhor, sabendo que poderia morrer de fato. Eu já expliquei isso aqui outras vezes, que de fato ele não morre porque o anjo vem, toca com a brasa, tira lá uma brasa da tenaz, pega, toca no seu lábio, e agora ele já estava em um estado de santidade, para poder estar na presença de Deus e dizer, eu estou aqui, Senhor, me envia para fazer a obra que tu queres. Glória a Deus. Irmãos, que coisa boa, né? Segundo ponto, nós temos aqui a santificação e seus estágios, tá? São os estágios da santificação, tá bom? Você sabe que são 3 estágios que a nossa lição fala aqui. E eu quero passar para vocês esse gráfico, né, que é muito interessante, tá bom? Aqui está falando na realidade da santificação, porque essa realidade, como eu disse aqui para os irmãos, é quase impossível para o homem normal, natural. É um processo de uma sinergia, tá bom, irmão? Se eu posso usar essa palavra. Por que eu estou falando de sinergia? Porque é uma cooperação, especialmente com a ajuda do Espírito Santo. Porque em nós mesmos, eu já disse que nós não conseguimos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que ninguém ache que tudo depende só do Espírito Santo. Se o Espírito Santo trabalhar em nós e nós não nos esforçarmos, então essa sinergia, essa cooperatividade não vai funcionar. Tá bom?
então é preciso que haja esforço, tá? Você tem aí, meus irmãos, a santificação em 3 tempos e estágios, tá bom? No passado, no presente e no futuro, tá bom? O que é a santificação no passado? É a santificação que diz aqui, santificação posicional. Como é que nós estávamos antes de sermos alcançados pelo Senhor? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos como aquele jovem da parábola, né, jogado lá, comendo as alfarrobas de porcos. Mas a partir do momento, e de novo, né, essa palavra consciência, meus irmãos, é muito importante. Não está a palavra consciência nesse texto que Jesus cita, do filho pródigo. Mas tem uma coisa muito importante, porque diz assim, e caindo em si, ou seja, e se conscientizando. Conscientizando do que, meus irmãos? Da situação em que ele estava e do que ele precisava fazer. Olha como acontece, né? Então Cristo nos alcançou, nós saímos daquela posição de pecado, daquela posição de flagrante ofensa contra Deus. É aquilo que o salmista também falou, né? Tirou-me de um charco de lodo. Aí faz menção, ou pelo menos é parecido com a parábola do filho pródigo. Me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Ou seja, Cristo, aleluia, nos tirou de uma posição miserável, desgraçada, para os lugares celestiais, nele, no Senhor, conforme o texto de Efésios, quando diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos vivificou, ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a santificação posicional, tá? Que é a santificação passada, quando nós abraçamos a fé, quando nós entramos no caminho, quando nós fomos regenerados em Cristo, quando nós fomos também justificados no Senhor Jesus. Meus irmãos, qual é o segundo estágio da santificação? É o estágio progressivo. Porque esse estágio progressivo é o estágio do tempo presente. Tá bom? Hoje eu estou em progressão no sentido de aperfeiçoamento espiritual. Eu estou indo em direção ao céu. Eu estou indo em direção ao ponto aonde Deus quer que eu esteja para que possa encontrá-lo. Mas isso é uma progressividade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Interessante que a palavra consciência quer dizer isso, não é? Conhecer, ter conhecimento, ter noção. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, meus irmãos, está falando de um conhecimento progressivo. E a santidade, ela é progressiva à medida que eu conheço o Senhor. À medida que o Senhor se revela para mim através da sua palavra. E eu vou procurar fazer o que Ele quer. Aí o Espírito Santo vai aparando em nós, sabe, as arestas, tirando de nós o que não presta. Através da santificação, que é através da palavra. Vocês já estão santificados pela palavra, estão limpos pela palavra, disse o Senhor.
Porque a palavra vai nos limpando, vai tirando. Eu disse para você que a palavra é a revelação de Deus, por isso que Deus vela com a sua palavra para cumprir. E à medida que ele vai se revelando para nós, através da palavra, o que é que nós vamos fazer em troca? Retribuir no sentido de obedecer à palavra. Então significa que isso é progressivo. É progressivo porque é diário. Eu sei que em algum momento nós vamos cair, em algum momento podemos tropeçar, mas se a palavra estiver em nós, nós vamos ter, sabe, forças para lutar contra isso. Eu creio que isso deve acontecer com os irmãos também. Aquele momento em que você está para cometer alguma coisa, não é? De repente, a carne ali, sabe, quer prevalecer, mas aí vem a palavra de Deus, não é assim. Está escrito assim, 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 assim. Ou seja, a palavra vai nos purificando e você desiste daquela ideia de pecar, de fazer o erro, porque a palavra está dentro de você. E eu tenho orado muito a Deus para mim mesmo, para que a palavra de Deus grite, sabe, brade dentro de mim toda vez que eu estiver para pecar. Porque eu não quero ofender o meu Senhor. Eu não quero estar em flagrante delito contra o meu Deus. Mas para isso eu preciso muito da ajuda da palavra do Senhor. Porque ela vai dizer, não faça isso, porque está escrito assim, assim, assim. Santificação progressiva, meus irmãos. Meus irmãos, uma coisa, ela é progressiva porque ela está crescendo, tá bom? Essa santificação precisa crescer. Então, quero dizer para os irmãos que eu preciso ser crente, mais crente hoje do que eu fui ontem. E eu preciso ser mais crente amanhã do que o que eu sou hoje. Precisa ser progressivo. Meus irmãos, vamos atentar para isso, por favor, em nome de Jesus. Cresça na sua espiritualidade. Cresça na sua santificação, porque é aí que nós vamos ver o Senhor. Eu preciso, eu preciso ter consciência que hoje eu sou mais santo do que o que eu era quando abracei a fé. Mas eu preciso ter consciência que, seja no último suspiro da minha vida aqui, ou naquele dia do arrebatamento, eu preciso ser mais santo do que o que eu sou hoje. Isso é muito importante. Exatamente por esse último estágio da salvação, que é exatamente a salvação futura, a santificação futura ou a glorificação futura. Lembrando aos irmãos que esta santificação progressiva ou contínua, ela está nos livrando, sabe, do poder do pecado. O pecado ainda está em nós, já falamos sobre isso várias vezes, que a carne não se converte, mas a ajuda do Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. A ação do pecado que está nos rodeando, mesmo a gente sendo ainda pecadores, ou seja, sujeitos ao pecado. Mas nós temos a santificação futura, né, que é a glorificação. Meus irmãos, a santificação futura, a gente pode até adiantar aqui, que é exatamente o ponto de chegada de todos os caminhantes, de todos os peregrinos que estão neste caminho que é o Senhor Jesus. É o final da nossa jornada, irmãos. Sabe, se bem que este final, eu sempre digo, né, porque as coisas de Deus são assim. Veja se você entende o raciocínio. No Apocalipse, Jesus é chamado de Alfa e Ômega, primeiro e último. Porque, na realidade, Deus ele não tem princípio nem fim, correto? Isso significa que o princípio para Deus é o final e o final para Deus é o princípio. Por isso que a Bíblia diz que Deus fará renovar todas as coisas. Quando as pessoas pensavam que Jesus estava acabado, destruído lá na cruz, eis que ao terceiro dia ele ressuscita.
Ele é o princípio e ele é o final, porque ele está lá no final como princípio, como aquele que recomeça tudo de novo e ainda melhor. Porque essa versão de mim aqui não é boa, mas a versão de mim glorificado, meu irmão, vai ser uma beleza. Embora as pessoas vão olhar para mim quando eu estiver morto num caixão e vão dizer, está tudo acabado, né? Quem não entende, né? Não estou falando assim de servo de Deus, mas as outras pessoas que não têm esperança. Só que a gente sabe que naquele dia, no dia da glorificação, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte será tragada pela vitória. E a Bíblia diz lá no Apocalipse que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. Receberemos novos corpos, corpos que não têm mais doenças, corpos que não têm mais câncer, AIDS, Covid, qualquer uma dessas doenças que tiram a nossa vida, que tiram a nossa paz, que tiram, sabe, o nosso sono. A gente está falando aqui, mas quantos irmãos nossos estão nos leitos de hospitais, se submetendo a cirurgias, sofrendo com dores. Temos irmãos aqui na nossa igreja mesmo que sofrem com, por exemplo, a diabetes, que não enxergam mais, que têm dificuldades, inclusive para ir à igreja, tem que precisar de cadeira de rodas. Meus irmãos, tudo isso vai passar. Porque Deus vai restaurar todas as coisas. Porque Deus vai renovar todas as coisas. Porque aquilo que é corruptível, sabe? O pecado que destrói o nosso corpo. Lembra? O pagamento do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Com a glorificação, você vai estar livre, como diz aqui no gráfico nosso, da presença do pecado. Ora, se eu estou livre da presença do pecado, qual é a recompensa para alguém que está livre da presença do pecado? A vida eterna. A incapacidade de nós morrermos, porque estaremos para sempre com Cristo, glorificado, com um corpo novo. Meus irmãos, esta é a esperança. Hoje eu estava conversando com um irmão, um presbítero, e ele falando de fato dessa dificuldade que parece que as pessoas têm para acreditar, por exemplo, na vinda de Jesus. E eu sempre digo, se alguém diz que Jesus não vem, apresente uma proposta. Diga o que é que vai acontecer. Porque você também vai morrer. E não tem que achar essa história de dizer que morreu, acabou. O seu espírito vai sobreviver após a morte. E ele vai para algum lugar. E a Bíblia diz que é céu ou inferno. Então a gente precisa decidir no que a gente acredita. Se eu tenho essa fé que Cristo vai voltar, se eu tenho essa fé que depois de morrer o meu espírito sobrevive à minha morte, porque o que morre é o meu corpo, não o meu espírito, então eu vou para algum lugar. E eu quero acreditar pela Bíblia que eu vou para um lugar que ele preparou para mim, um paraíso, onde eu vou ficar nesse estado intermediário, esperando o momento de o Senhor voltar, arrebatar sua igreja e transformar os que estiverem mortos em um corpo glorioso. Mas se alguém tiver alguma outra alternativa, que apresente. Não tem, meus irmãos. Não tem. Por isso que nós precisamos continuar crendo, né? Naquilo que o Senhor Jesus propôs para nós. Esta é a carreira que nos está
proposta. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Meus queridos, nós já estamos indo para o encerramento, né? Terceiro ponto, o julgamento do Deus Santo. Tá bom? O julgamento do Deus Santo. É preciso entender que o pecado, aliás, esse é um ponto que eu acredito que dentro dos estudos soteriológicos, nós falhamos. Nós falhamos. Porque só queremos falar de um Deus de amor, mas não queremos falar de um Deus de ira. E o Deus que se ira, a ira de Deus não é igual à sua e à minha. A nossa ira é de rancor, é de ressentimento. A ira de Deus se refere à santidade dele, mediante o julgamento que ele vem fazer nesta terra. Então, você sabe que a terra será julgada pelo Senhor. Esse julgamento é por causa do pecado. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas ele vai passar por um julgamento, que é o trono branco. Todas as pessoas que não estiverem escritas no livro passarão pelo julgamento do trono branco. Porque Deus é santo. E é isso que diz aqui nesse texto. O texto de Levítico 19, 2 diz assim, ó, sereis santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Meus irmãos, eu quero apresentar aqui uma proposta, tá bom, de interpretação, mediante alguns estudos que eu fiz, para a gente entender esse contexto. Deus está falando para uma nação, né? Levítico, Deus está falando para uma nação que saiu do Egito. Embora todos nós sabemos que muitas vezes, já falamos sobre isso, que o Egito não saiu de dentro dos judeus, né? Naquele momento. Por quê? Meus irmãos, é aqui que nós precisamos entender o que é a santidade de Deus. Aqueles deuses, tanto dos egípcios quanto os deuses cananeus, todos aqueles deuses eram imorais. Todos aqueles deuses não tinham um padrão de santidade. Você tinha deuses lá em que as pessoas praticavam sexo, imoralidade entre si, homens, mulheres, homens com homens, mulheres, ou homens e mulheres, aquela chamada prostituição cultural, ritualística, em que o sexo era feito para agradar as divindades. Veja, que padrão de moralidade esses deuses têm? Nenhum. Nenhum. E todos esses deuses, tanto egípcios como cananeus, eram nessa mesma ideia, tá bom? Quando Deus se apresenta para o povo judeu, ele está dizendo o seguinte: eu não sou igual àqueles deuses. Aqueles deuses não têm um padrão de santidade. Aqueles deuses são imorais. Aqueles deuses são indecentes. Aqueles deuses são promíscuos. Mas eu sou santo. Então, eu quero que vocês sejam santos. Eu não quero que vocês sejam como os seguidores desses outros deuses. E vocês sabem que ainda assim, mesmo todos os avisos, o povo de Israel praticou todas aquelas imoralidades que Deus tinha dito que eles não deveriam fazer, mas eles fizeram. Então, quero dizer para você o seguinte, que a santidade de Deus está conectada também com a justiça de Deus. São os atributos divinos, né, que se relacionam com Deus. A santidade de Deus está relacionada com a justiça de Deus. Agora preste atenção numa coisa que é importante para encerrar esta aula. A justiça de Deus, ela está para condenar ou para absorver
aquele que se chega a Deus, ou aquele que não se chega a Deus, aquele que não acredita ou vive como se Deus não existisse. Porém, isso não anula, isso não faz com que o julgamento final deixe de existir. Não interessa se a pessoa. Eu sempre prego isso nos cultos públicos, evangelísticos. Não interessa se você não acredita ou acredita em Deus. O julgamento de Deus vai vir. E ninguém vai escapar. Você só precisa estar consciente de que isso é uma realidade, para que naquele dia ninguém tenha o que dizer. Ninguém me falou sobre isso. Eu não sabia, sabia. Só que não quis aceitar. Não quis aceitar que Deus tem uma contenda com a terra, que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, que a terra será julgada quando o Senhor voltar e só será salvo aquele que foi absorvido pelo Senhor mediante esse processo da salvação chamada justificação. Aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que, rogaram ao advogado para que houvesse essa intercessão por eles, porque eles não conseguem salvar-se a si mesmos. Então vem o sangue de Jesus, nos cobre. Este aqui está justificado. Sabe o que acontece? A ira de Deus não vem sobre ele, mas ela é desviada. Na verdade, ela já foi desviada há mais de 2000 anos, porque ela foi desviada e caiu sobre Cristo, que foi quem assumiu os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz, agradou a ele a moê-lo. Isaías 53. Agradou a Deus moê-lo, porque foi nele que a justiça de Deus foi realizada em nosso favor. Irmão, isso é maravilhoso. Eu e você não temos justiça própria. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundície, mas nós fomos justificados em Jesus de maneira que ninguém pode nos condenar, porque não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, pelo que o Senhor fez por nós. Portanto, meus irmãos, sabemos que a santidade não é algo fácil. Não é algo simples. É difícil. É complicado. Eu coloquei aqui até uma enquete. É possível? É possível alguém salvar-se? Quem pode salvar-se? Ninguém pode salvar-se. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis, porque Ele nos dá, pelo seu Espírito Santo, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus os abençoe. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe. Faça parte também desse projeto, compartilhando, comentando, mostrando aos outros irmãos esse trabalho que está sendo feito. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê cada dia mais santidade a todos nós, porque nós queremos nos ver lá na glória, contemplando o Senhor naquele grande dia. Que Deus te abençoe. Amém.